Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Prosatec, o podcast que fala de tecnologia de forma simples, divertida e com muito conteúdo. Eu sou o Rodrigo Monteiro e hoje estarei aqui com esse time de feras para a gente falar sobre gamification. Antes da gente começar, um recadinho importante. Opiniões divergentes aqui são sempre bem-vindas e a gente sempre vai respeitar um ao outro. Hoje vamos dividir o nosso podcast em dois blocos. No primeiro bloco, vamos abordar alguns tópicos como quais os objetivos ao falarmos de gamification, o gamification é pautado em metas, como gerar um ambiente competitivo, mas não predatório e muito mais. No segundo bloco, abordaremos perguntas livres que serão formuladas ao longo da nossa discussão. Primeiramente, muito obrigado aí, pessoal, por estarem presentes aí, Érica, Felipe, Paulo e Vitor. Boa noite aí para vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio. E começando aqui, para contextualizar você que está acompanhando a gente e vocês que estão aqui comigo hoje, é importante a gente dizer o que significa o termo gamification, né? Gamification ou gamificação em português é a aplicação de mecânicas utilizadas em jogos para estimular e engajar colaboradores e consumidores. Basicamente, o objetivo dessa estratégia é facilitar a realização de tarefas, tornando-as prazerosas por meio da motivação, auxiliando a produtividade e a jornada do cliente. Mas onde que surgiu o gamification? O termo gamification ele foi criado pelo britânico Nick Pelling, que era um programador e um game designer em 2002. E a técnica, né, no seu princípio, ela abordava esquemas, né, de marketing, onde você acumulava pontos para trocar por recompensas. E aí o termo passou a ser mais utilizado, né, a ter mais popularidade a partir de 2010. Agora que você já sabe o que é e onde surgiu o gamification, a gente vai fazer um break aqui de 10 segundos para começar o primeiro bloco de perguntas. Antes disso, não esqueçam de dar o joinha e se inscrever no canal. Segura aí que a gente já volta. Bom, galera, vamos começar aqui o nosso primeiro bloco do Prosatec. E eu sei que o Paulo quer começar aí comentando. Aí é contigo, Paulo. Opa, fala pessoal. Bom, eu tive contato com gamification muito antes de saber o que significava isso, né? Vim aprender agora quando fui estudar para gravar esse podcast com vocês. Onde lá, 1000 anos atrás, quando eu comecei a fazer aulas de inglês, existia um sistema de gamificação, né? Que recompensava quem fazia as lições certas, ganhava pontos, tinha até um cartãozinho de crédito que você via o seu saldo de pontos e tudo mais. E isso me deu a dúvida, porque você falou que a estratégia, um dos objetivos, né, é facilitar a realização de tarefas, né? Mas você acha também que, tipo, o que mais que a gente pode tirar disso? Pode ser, tipo, trazer aprendizado, porque, por exemplo, eu acabava fazendo muito mais lição do que eu normalmente fazia, né? Mas isso aí pode trazer o quê? Além do aprendizado, pode trazer, tipo, interação da equipe, ou pode, sei lá, acabar gerando competição? Bom, você quer que eu responda ou pode passar para alguém aí? Posso começar aqui então. Cara, eu já tive experiência, participei de um case, né, aplicando gamification há quase 10 anos atrás. E o que eu posso falar aí para você em relação a isso é que quando você tem, né, o gamification, as atividades que a gente tem no dia a dia, elas acabam se tornando, que nem a gente colocou aqui no início, né, fazendo a introdução, ela acaba se tornando mais prazerosa, né? Grande maioria das pessoas da nossa geração, né, ela teve algum contato com videogame, né? E o gamification ele vem do videogame, né? Ele traz esse contexto de jogos para um ambiente corporativo, para um ambiente de um aplicativo, seja lá o que for, e acaba tendo essa interação, né? Quando você começa a interagir com as pessoas, você acaba criando aquele putz, eu não quero perder para Érica, eu não quero perder para o Paulo, não quero perder para fulano, entendeu? Gera uma competição? Gera, mas a gente vai abordar mais para frente que é uma competição saudável se ela é aplicada de forma correta, tá? Sim, Pô, concordo. legal. Eu tive algumas experiências também com gamification. Eu acho que todo o processo de RH, assim, grande parte dos processos de RH podem ter alguma contribuição de gamification. Eu já vi
processo seletivo, utilizando muito gamification, ao invés de dar, inclusive, testes de lógica para fazer algumas dinâmicas um pouco diferentes, usar o gamification ali no lugar daquele teste mais quadradão, gamification no sentido de completar o seu perfil, né, colocar mais informações para os recrutadores da empresa, algumas coisas opcionais, mas que você vai completando o perfil para participar do processo seletivo. Eu já experienciei um onboarding com gamification. Juntou a galera nova da empresa e a gente participou de um game de 2 dias em que a gente ia aprendendo os principais números da empresa, os pilares de cultura da empresa e eram 40 novos contratados, acho que até um pouco mais, que foram divididos em grupos, e aí os grupos iam pontuando de acordo com o que eles aprendiam sobre a empresa ali naqueles primeiros 2 dias. Então tem várias aplicações aí do gamification nesses processos, né? Eu acho que ela pode ser usada para tudo, né? Até para treinamento depois que você está dentro da empresa, ele pode ser usado. Sempre quando você busca material sobre gamification, pelo menos eu me deparei com o exemplo da empresa de engenharia que criou um VR onde você, funcionário, se colocava dentro de um pátio de obras e lá você tinha que pegar seus EPIs, você tinha que colocar sua bota, você tinha que subir uma escada e tudo isso num ambiente de simulação virtual. Para quê? Para você ter a noção da sua segurança. Então, quer dizer, além disso, ele é um treinamento já para quando você está dentro da empresa. E aí a galera nessa empresa ela simulava os problemas que pode ocorrer dentro de uma obra. Sei lá, o cara subir numa escada sem um EPI, o cara não prendeu a corda, o cara escorrega. Meu, isso num cenário real traria um puta problema. O cara pode se machucar gravemente, pode vir até a morrer. Então, eu acho que isso traz também esse ambiente de aprendizado, assim, muito forte. Assim, você pode ter com um gamification, não necessariamente só o que você... Quando você liga a palavra gamification, todo mundo já associa muito é competição, é disputa, e eu acho que não. Eu acho que o gamification vai muito além disso. Concordo. Então, eu também estudando um pouco mais sobre gamification e vendo inclusive o artigo do nosso colega Rodrigo, o gamification é uma ferramenta que a gente usa também para moldar e passar os comportamentos e a cultura da empresa, né? Nesse exemplo, acho que do Fê ficou muito claro. A empresa usando gamification para moldar um comportamento que era esperado de uma forma mais leve e que, querendo ou não, agrega muito e traz aprendizado para a pessoa. No caso, sobre segurança. Acho que é importante a gente falar isso, porque senão fica essa sensação de, poxa, gamification é competição, igual você falou. Ou gamification é o quê? Eu não tenho tempo para brincar porque eu preciso trabalhar. Não, é uma ferramenta importante. Eu concordo, Érica. E uma outra dúvida que eu tenho sobre o tema, né? Não sei o que vocês acham aí. Como que a gente define, então, a temática? Se a gente for implantar um gamification na nossa realidade, como que a gente define qual que vai ser a temática? O que a gente usa a base o quê? As nossas experiências pessoais, enfim. Eu acho que, primeiramente, para você aplicar alguma coisa relacionada a gamification, primeiro você precisa dominar um jogo, né? Uma regra de um jogo. E a partir do momento que você domina essa regra, né? Pode ser que você domine a regra de um jogo, mas esse jogo não é o mais ideal para a situação que você está vivenciando, entendeu? Então, você precisa mesclar as duas coisas. Ter o conhecimento do negócio, né, da regra do negócio, que é a regra do jogo, e você ver qual que é o contexto que você está inserido. Essa regra que eu estou querendo colocar aqui, ela vai trazer motivação para essas pessoas? Ela vai engajar essas pessoas? Então, não adianta eu colocar a regra de um jogo, dá um exemplo chulo aqui, tá? Vou colocar a regra de um God of War num contexto aqui empresarial, vai todo mundo sair se matando lá, entendeu? Então, não dá. Então, quando eu apliquei, e aí eu tô falando disso porque foi a experiência que eu tive, eu apliquei de um jogo que você tratava a evolução, né? Que era o League of Legends. Para quem já jogou League of Legends, você é classificado por elos, né? E você vai ganhando pontuação e você vai subindo os seus elos. E aí, conforme você vai subindo os seus elos, você vai tendo uma patente maior, né?
Então, o que significaria isso naquele contexto que eu estava? A pessoa ia se desenvolvendo, né? E ia ganhando mais, ia tendo mais pontuação e acabava se desenvolvendo, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que sim, né? Não, Não. respondeu sim, mano. Um negócio da hora que eu vi também durante os estudos aí, tipo, os elementos de um jogo para dentro do gamification, né? Que aí fala que tem que ter uma narrativa, um sistema de feedback, regras. Ali no sistema de feedback, quando eu olhei, falei feedback formal. A gente até falou sobre feedback em outro podcast. Mas aí quando eu fui estudar sobre, eu achei da hora, porque ele traz o sistema de feedback para você poder entender onde é que você tá no jogo. Então é tipo aquele ancião, aquele gato que fica te chamando lá no joguinho de RPG para falar: você tem uma nova missão, ou vá para aquele lado, ou você chegou aqui, o seu próximo passo é X. É uma da hora. Era igual o clipezinho que aparecia no PowerPoint, né? Te dando dicas. Exatamente, exatamente. Então ele faz toda a versão lúdica do jogo, né? Falando de Sim. jogos digitais ou de jogos de tabuleiro, por exemplo. Você tá jogando um jogo da vida, tem um momento que você lê o cardzinho e você lê a posição que você tá para falar quais são os seus próximos passos. O jogo que você vai montar ali, o sistema de gamification, Rodrigo, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas o jogo que você vai montar ali dentro da sua empresa, com o seu objetivo, ele também tem esses pontos, né? Onde você vai orientando o seu participante com relação às atividades que ele precisa executar ou em que etapa Sim. do jogo ele tá. É muito importante você ter esse checkpoint para você ter da onde você vai direcionar dali para frente, né? É meio que uma transição de tipo, eu tô no caminho certo, não você coloca o gamification, larga lá e deixa E que o já povo era. se vira. Perdi. Basicamente, né, você tem que ter um sistema, quando você está falando no gamification, você precisa ter um desafio, né? E aí você tem um sistema de pontos que vai nortear você chegar nesse desafio. E aí você tem os milestones, né, que são os objetivos parciais para você chegar lá no final, né? E precisa mostrar isso de uma forma visual para todo mundo que está participando, como é que está a progressão, né? Então, não adianta só eu saber o quanto que eu tenho de pontuação. Eu preciso saber como é que eu estou em relação à Érica, como é que eu estou em relação ao Paulo, ao Felipe, ao Vitor, entendeu? Então, as pessoas que estão nesse contexto e que estão participando, elas precisam saber o quanto elas precisam se engajar mais para conseguir evoluir para o próximo estágio. Então, mas você Isso. acha que necessariamente o gamification ele tem que estar ligado a um sistema de pontos? Eu digo isso porque será que você aplicando isso você não gera um ambiente predatório? Cara, eu acho que sim, mas assim, se você for ver, ele vai ser predatório se você não tiver uma recompensa coletiva. Se você só tem uma recompensa individual, aí sim você vai ter competição entre pessoas. Mas se você, de uma forma, estimular essas pessoas que estão participando ali de se evoluírem, né, e também como grupo, evoluir o grupo, você acaba tendo mais colaboração do que predação. Ó, pensando nisso, me surgem duas perguntas aqui. Você falou que a gente precisa definir o comportamento do grupo, né? As regras. Tipo, não dá pra ter gamification sem ter umas regras bem definidas, certo? E aí um assunto acho que talvez polêmico, meritocracia, quando você tá falando de gamification. Aí ficam duas questões, regras bem definidas e, tipo, tudo isso que a gente tá falando aqui, de ter ou não um ambiente predatório, como é que a gente controla ali o que está acontecendo, tem que ter recompensa ou não, tem a ver com meritocracia? Eu acho que tem, mas não necessariamente. Eu vejo, eu não Tem, mas vejo um depende. game. É, eu acho que Eu falei que era game, polêmico. eu acho que o gamification ele não consegue ser aplicado se você não tiver regras bem definidas, porque todo mundo tem que estar participando do jogo e tem que saber a regra. E eu acho que o ambiente predatório não necessariamente ele vai gerar, porque você tem games que não necessariamente as pessoas competem para ser ou melhor que o outro ou para estar na frente do outro. Um exemplo bem simples assim é o frescobol. Quando você vê duas pessoas jogando frescobol na praia, o que ele faz? Ele rebate a bola com o intuito de você pegar, porque se você não pegar, acabou o jogo e fica nessa daí. Então, eu acho que você consegue ter isso, mas eu acho que as regras têm que ser muito bem definidas assim, para você não ter justamente esse ambiente predatório. Agora, sobre engajamento, como medir, eu acho que
talvez o Rodrigo possa falar mais aí. Né? Porque no meio de tudo isso... Pode falar, Paulinho. Eu ia falar de medir engajamento, acho que seria, tipo, medir, tipo, quanto que era a produtividade das pessoas antes de implementar a gamification, né, no ambiente de trabalho delas, e depois, né, então medir a produtividade delas, a qualidade das entregas que elas estão tendo, o tempo de entrega, se isso se diminuiu, se teve um aumento, e eu acho que com esses indicadores já é um começo para tirar um resultado aí se a implementação do gamification deu certo, né? Mas aí, essas medidas não dependem das metas que foram pautadas para o gamification? Porque... porque não necessariamente eu vou medir a produtividade, né? Não, o que o Paulo quis dizer, ó, aí você me corrige, Paulo, se depois de um certo período, se a aplicação da prática ela teve resultado ou não. Era isso? Isso. Essa era a minha ideia. Então, assim como qualquer processo que você vai colocar novo, para você saber se esse processo ele vai ser bom ou não, está sendo bom ou não, você precisa tirar uma foto, né, de como é que era a situação antes, para você ter um parâmetro para você fazer essa comparação depois, né? E o gamification também é uma forma de você implementar um processo. Por exemplo, o processo lá dos equipamentos de segurança que você falou. Era um processo de segurança da empresa, né? Sim. E vocês acham que o gamification ele sempre tem que estar pautado em recompensa e perda de pontos? Ou vocês acham que existe um cenário que não necessariamente você tem isso? Vou deixar vocês começarem. Eu acho que o gamification ele tem que ter alguma medida de progresso. E aí pode ser por pontos, pode ser por recompensa, mas se o objetivo final é que as pessoas, sei lá, aprendam mais um assunto que é importante para a atividade de todo mundo, ou que cada especialidade se desenvolva mais ali no papel que ele exerce, você tem que medir a progresso. Cara, se for ponto, se for recompensa, se for um adesivo, eu acho que isso é bem relativo. É que acaba sendo os caminhos um caminho mais fácil, né? Um pouco mais reconhecido pelas pessoas, porque a maioria de programas de pontos, algum tipo de score, assim, vai para esse caminho de pontuação. Você tem um ranking e você fica tentando atingir aquela pontuação ali. Mas depende muito de cada contexto, cara. Se a pessoa conseguir, na implementação, visualizar alguma forma diferente, o importante é que esteja atingindo o objetivo de progredir. E isso a gente fala na parte de equipe, mas e na parte dos consumidores? Vocês acham também que isso é necessário? Eu digo porque quando eu estava estudando, eu vi um caso do PicPay, onde você não necessariamente tem uma competição entre usuários, mas só de você, por exemplo, você tem amigos no PicPay lá, na sua conta do PicPay, onde ele faz um pagamento que ele ganha um cashback, você recebe um alerta ou aparece numa timeline lá, seu amigo Fernando fez um pagamento e ganhou 2% de cashback. Não necessariamente eu estou colocando as pessoas num sistema de pontos, mas eu estou gerando aquele espírito de disputa. Vocês acham que é possível isso também no cenário de consumo? Eu acho que tudo é válido, mas a gente precisa saber ler o ambiente, né? E ler os nossos clientes. Porque, por exemplo, para mim, pro meu tipo de perfil, Érica, oi, gente, eu gosto de um desafio, eu gosto de uma competição. Então eu me engajo bastante. Mas dependendo do perfil onde você quer atingir, seja dentro de uma empresa ou para o mercado, como você falou, Fê, pode não ser interessante, mas é válido. Sim. Eu acho que a gente tem que trazer também, estudar muito o gamification, além do que eles chamam de PBL, que é o Points, Badges e Leaderboards, né? Que é pontuação, os badges e o ranking, né? Eu acho que o gamification vai muito além disso. E você pode ter gamification sem ter um grupo. Vou dar um exemplo. Mercado Livre. Alguém faz compra no Mercado Livre? Sim. Vocês já perceberam lá que quando vocês fazem compras recorrentes, vocês vão ganhando um nível acima, e aí cada nível que você vai subindo, você tem uma regalia, né? O frete grátis, desconto.
Então, assim, você não precisa ter um grupo para ter gamification. Você É você pode com ter você o mesmo. gamification só com você mesmo. E a Sim, é o plataforma, né, no PBL caso. seu, né? Tipo, você E, disputando com você mesmo. e aí entra também o sistema de perda de pontos. Porque se você não faz compras recorrentes, você não tem mais aquela pontuação que você tinha. Então, Parecido com um sistema de pontos, por exemplo, de cartão de crédito que expira? tipo isso. Cartão de Interessante. crédito também não tinha Não pensado, mas sabia. Exato. é uma Uber forma. Eats, o Uber Eats, ele tá com esse mesmo sistema do Mercado Livre. Tem lá, você é o cliente prata, o cliente ouro, depende da quantidade de pedidos que você faz na sua semana. E aí você tem, acho que uma meta. Todo mês você tem que fazer determinado número de pedido para você se manter naquele seu elo, né? E aí isso te influencia e te motiva a continuar, tipo, tendo aqueles benefícios que você tem estando naquele elo, né? Percebi E, agora que o Uber é um sistema de gamification, agora pelo que você falou. Porque tem a pontuação que você dá pro motorista e o motorista te dá também, né? Tem vários aplicativos exato. que trabalham com gamification. O Duolingo, o Waze. Conforme você vai utilizando o Waze, o seu avatar lá ele vai mudando, né? É que eu não tenho carro, mas eu sei que muda, né? É Sim, bonitinho. muda. Duolingo também é a mesma coisa. Que Essas isso. plataformas de uma forma, inclusive assim, não sei nem se ela vai ser abordada mais para frente, mas uma forma de fazer com que as pessoas se engajem em estudo é gamification, porque vai fazendo com que você tenha uma visão do seu progresso, né? E o quanto que você está progredindo em relação a um objetivo. Outra coisa, alguém tem Kindle? Acho que aí a maioria deve ter Kindle aí, ou fazer leitura. Vocês já Tem. viram Aham. aqueles aplicativos de percentual de leitura? Uhum, Scooby. Quem tem Scooby? Eu tenho Scooby. Cabeceira. Me sigam. Vamos colocar meta. Cara, hoje tudo é pautado em competição. Seja só com você mesmo, ou seja em forma coletiva também. Mas é gostoso, né? Sei lá. Se a gente for falar por exemplo, é tudo Kanban, né? Aquele sistema, a sensação de completude. Eu atingir algum nível, dá um prazer. É Eu tô com o, uma curiosidade. O Fê falou Exato. pra Eu tenho fugir do até. PBL, mas. Aqui, pode E falar, isso desculpa. tem diversos benefícios, né? Tem benefícios para o estudo, né? Querendo ou não, você acaba lendo mais livros. Mas tem também a gamificação na saúde também, né? Por exemplo, os smartwatches hoje sempre tem umas metas para você atingir no dia e você ganha prêmios por isso, né? a Então quantidade de você passos. exato, quantidade de lances de escada que você subiu. Eles metrificam tudo e pessoas que têm smartwatch, que você pode compartilhar com elas tipo, as suas atividades, né? Então as pessoas veem o que você está fazendo e às vezes isso pode gerar tipo, um engajamento dela querer, tipo, ó, pô, o Paulo tá lá se movimentando, tá fazendo exercício todo dia, porra, vou fazer também aqui porque eu vou ficar para trás aqui nos prêmios. Sim, Então, em diversas áreas a gente consegue ver os benefícios que ele pode trazer, né? sim. Mas eu acho que também tem o que eu falei de fugir do PBL, é que quando você olha, para quem estiver nos ouvindo e quiser pesquisar sobre Octalysis, que não necessariamente você está ligado a pontos. Por exemplo, você pode estar com um senso de pertencimento, assim. Eu vou dar um exemplo para, não sei se todo mundo conhece, o GTA V. O GTA V foi um jogo bem famoso e que foi lançado para computador e plataformas em geral. E que hoje ele tem, eu gosto bastante da área de games, então eu acompanho. Ele tem uma modificação no que a galera tá jogando que não necessariamente você tem missões para fazer e tem ranking. Você tem a modificação que a galera joga para criar como se fosse uma réplica de uma sociedade, assim. A galera joga, você tem a sua profissão e você faz a sua profissão porque é necessário para a cidade, assim. Por exemplo, você tem o mecânico, você tem, sei lá, o cara que trabalha numa concessionária de carros, você tem os bandidos, você tem polícia, você tem o lenhador, você tem o cara que, meu, vende tudo, você tem. Então, acho que não necessariamente ele está ligado a um PBL, é isso que eu queria trazer. E esse exemplo é bem legal, assim, porque
a galera joga e, tipo, interage como se fosse um RPG, assim. Tipo, você vai construindo a história e não necessariamente você tá ligado a um ranking, assim. Você só tá participando e interagindo. Isso te motiva porque faz um senso de comunidade. Então, eu acho que o senso de comunidade, ele também é muito importante no gamification, assim. Você fazer parte de algo maior, assim. Boa. Sei que tá legal o papo aqui. A gente vai encerrar aqui no nosso primeiro bloco de perguntas. A gente vai voltar aqui daqui 10 segundos, é rapidinho, segura aí. E se você tá gostando aí do que a gente está compartilhando com vocês, se inscreve no canal e dá um like aí para ajudar a gente. E A faça gente já sugestões volta. de temas também. Isso aí. Boa. Bota aí nos comentários sugestão de tema que a gente coloca aqui no nosso backlog. O Prosatec a gente volta já já. Bom, galera, a gente voltou aqui com o nosso segundo bloco do Prosatec e agora quem vai falar com a gente aqui é o Vitor. Vai, Vitor, é contigo. Boa! Galera, eu tava refletindo um pouco em um dos comentários sobre os smartwatches que acabam gamificando também até a nossa saúde e a gente pode ver nossas áreas da nossa vida assim com várias barrinhas de progresso. Se a gente for fazer uma analogia assim, no trabalho eu tô em tal ponto da minha carreira, em tal ponto na minha saúde, e eu queria saber a opinião de vocês sobre o quanto isso pode afetar, assim, nossa saúde mental, o quanto isso é benéfico ou maléfico, e acho que uma conexão que tem muito forte com isso é a explosão do LinkedIn, em que a gente vê diversas pessoas da área profissional postando progresso, postando um novo certificado, um novo curso, o quanto isso nos incentiva a também estudar ou melhorar, ou quanto isso acaba, às vezes, nos retraindo e achando que a gente talvez não consiga chegar onde tal pessoa está chegando. O que vocês acham sobre esse outro lado do gamification? Posso começar aqui? Não sei se alguém Claro. queria falar, mas eu Não, vou pode. falar aqui, tá? O gamification, ele vem para tirar a gente do status quo, né? Não é para a gente ficar na nossa zona de conforto. Um dos objetivos dele é justamente a gente evoluir, seja como profissional, seja como pessoa, seja num produto. E quando você está falando aí do LinkedIn, né, que é uma plataforma onde você vê possíveis concorrentes no mercado de trabalho, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para nós mesmos e sabermos qual é o nosso limite, né? O que a gente consegue nos desafiarmos, né? Mas também não fazer as coisas porque o fulano está fazendo. Aquilo tem que fazer sentido para você. Não adianta você fazer uma certificação porque a Erika fez. Cara, se não faz sentido para você, para sua carreira, não precisa fazer, entendeu? Você pode ter como parâmetro as pessoas que estão ali na sua rede, mas não necessariamente seguir o caminho delas, né? Eu acho que o caminho que você tem que fazer é aquele que você traça o seu plano de carreira e que faça sentido para você como profissional. Eu concordo, Rô, mas eu tenho alguns pontos. Eu acho que pode gerar uma certa ansiedade. Eu mesma, em alguns momentos, eu me afastei um pouco do LinkedIn, por exemplo, porque virou uma febre, né, de publicação. E eu sempre tive um plano de carreira, uma estratégia ali de aprendizado, né, relacionada às minhas certificações, por exemplo, muito claro do que eu queria. Mas mesmo assim, eu me sentia aflita, né, com pessoas produzindo artigos, postando certificações, parecia que eu estava sempre atrasada. Então, acho que me parece um sistema gamificado, né? Tanto que no LinkedIn a gente tem lá os top voices. Se você é uma pessoa que posta constantemente, que tem bastante interação e engajamento nas suas postagens, você ganha o selinho de top voice do LinkedIn, você consegue fazer treinamentos e tudo mais. Isso é positivo, mas é difícil fugir dessa ansiedade às vezes, né? Sim, Se você é um usuário constante, pode seguir, Fê. sim. Não, eu ia falar sobre isso. Eu acho que aí cai naquele problema que. Problema não cai naquele ponto que a gente trouxe no primeiro bloco sobre a regra não estar bem definida. Eu acho que o LinkedIn, pelo menos a minha percepção tem o perfil campeão, tem os top voices, mas eu sinto que a regra não está bem definida no sentido de tá tudo bem se você não for um perfil campeão, tá tudo bem também se você não for um top voice. Meu, você tem seu plano de carreira, você tem que seguir ele, e lógico, você vai ter inspirações, mas
meu, se você não conseguir, tranquilo também. A gente vai continuar caminhando. Eu acho que isso o LinkedIn, ele gamificou, mas eu acho que deixou um pouco aberto, assim, porque ele meio que te incentiva a ter esse perfil campeão, mas ele deixa meio que aberto, assim, tipo, e se eu não for? Tá tudo bem também. A gente tem que entender que talvez você demore um pouco mais para chegar naquilo que a pessoa chegou um pouco antes de você, porque ela tem mais bagagem de carreira, porque ela tem mais um pouco mais de Oportunidade, tempo livre, sim, mais oportunidade, ela está numa empresa que contexto talvez, diferente. sim, um contexto, uma empresa que talvez facilite mais esse tipo de ambiente. Então acho que está tudo bem também você não ter um perfil campeão. Nem todo mundo vai conseguir atingir, mas, meu, a gente tem que continuar batalhando. E aí cai naquele lance que a Erika falou. A gente tem que tomar cuidado com para criar o gamification sem criar esse ambiente de ansiedade. E eu acho que esse é o grande problema quando a gente vai implantar isso numa empresa. Porque você cria o ambiente de gamificação, mas você tem que deixar a regra muito clara que, tipo, tá tudo bem também se você não conseguir, a gente vai te ajudar a alcançar. Não depende de você, claro, do seu esforço, mas a gente vai também criar um ambiente para que você atinja isso. E é aí que entra aquele negócio que você falou lá da pergunta do ambiente predatório. Se você tem um ambiente que você vai ter pessoas que vão te engajar a evoluir, você não vai ter predação. Por quê? Porque vai todo mundo querer evoluir como um time, entendeu? Então, não fica só cada um olhando para o seu umbigo. Quando o Sim, ambiente é assim, realmente tem predação. Mas quando você tem uma colaboração, um engajamento coletivo, né, para que as pessoas evoluam, aí essa predação ela morre, ela não existe. sim. Eu vou trazer um gancho rapidinho. Vocês acham que o plano de carreira de um especialista ele deve ou pode se pautar no gamification? Ou vocês acham que vai criar esse ambiente de talvez uma ansiedade, talvez um predatório? O que vocês acham? Eu acho uma boa alternativa, assim. Olhando para a carreira de produto, né, a gente tem cada vez mais evoluído nesse track assim de carreira, qual que é o caminho que se deve seguir, está cada vez mais bem definido. Eu sou um team member, depois eu sou um PO, algumas empresas eu vou virar PM, depois eu vou virar GPM, e tem bem assim, claro, quais as características, responsabilidades, habilidades que cada nível vai exigir. Então, eu acho que quando você está numa carreira que está se encaminhando para um especialista, a mesma coisa para o cara de design, por exemplo, cara, é uma boa você aplicar o gamification. Você define bem quais são os levels que você tem. A gente sabe que a vida real não é matemática, então, tipo, cara, vai ter alguma coisinha, às vezes, que eu subi de nível, mas vou precisar desenvolver, ou que eu tenho algumas outras coisas para alcançar antes de chegar no próximo passo, e você vai subindo. Então, acho que é uma boa estratégia para o plano de carreira de especialista. E acho que o cuidado que tem aí para não gerar desmotivação, e tem a ver com a reflexão que a gente fez anteriormente, é sempre medir o progresso. Eu não vou saber a referência do livro, mas tem um livro sobre isso, Momento Coach, que você deve medir o progresso e não o gap. O progresso, eu digo, é o progresso de onde você estava ontem. Então você mede o quanto você progrediu. E não o gap do que você quer chegar amanhã. Isso é importante também, mas foca mais no progresso do quanto você já alcançou. Sim. E falando... Eu ia falar pra você tinha uma pergunta que você tinha comentado que você queria fazer. Pode fazer aí, Vitor. Boa. Acho que casa super com essa escadinha, né? Falando do gamification, vocês enxergam que ele se aplica também em outros níveis de hierarquia da empresa, por exemplo, em cargos de gestão e tal? Eu acho que ele é válido para todos os níveis. Eu acho que é válido para todos os níveis, e inclusive é uma forma de, tipo, você imagina você tá numa empresa, vamos supor que a empresa inteira esteja gamificada, a ponto que o CEO da sua empresa também você tá competindo com ele, sabe? Você ou tá junto com ele, sabe? Pensando lá onde o time avança como um todo, né? Então, acho que acaba tendo esse papel de, tipo, trazer mais pessoas falando, mano, o CEO ele comprou essa ideia e tá aqui, mano, vamos comprar essa ideia também. Mas vocês acham que é fácil implantar isso? Eu digo porque quando você fala gamification, eu acho que as pessoas associam muito ao
operacional, muito a tarefa, muito ao detalhe, assim. Vocês acham que num nível mais estratégico, mais de alta gestão, vocês acham que a gente consegue gamificar o ambiente? Eu acho que sim, cara. Por Também. exemplo, em empresas que têm trilhas de aprendizado, Eu ia a falar alta isso. gestão também. Pô, né? A alta gestão também vai fazer parte da capacitação. Então, por exemplo, a gente está implementando o Agile. Eu posso criar uma trilha com badges, de repente, e níveis de aprendizado. E se a empresa não tem nenhum conhecimento, a meta vai ser para todo mundo. E todo mundo vai acabar participando. Eu acho que são as formas diferentes de enxergar o que a gente está querendo gamificar, né? Rô, você quer complementar com algum ponto que você estava com a mesma ideia? Que você está falando aí, por exemplo, de trilhas, né, de aprendizado, vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que a gente está num ambiente que a gente tem. Não estou falando do ambiente onde nós trabalhamos, mas pense em uma empresa qualquer em que a gente tem um investimento em várias superintendências, beleza? Tem uma diretoria, embaixo dessa diretoria várias superintendências, e uma das formas de engajar o investimento em cada superintendência é fazer com que as pessoas se desenvolvam. Então, por exemplo, uma forma de você aplicar a gamification em um nível mais estratégico é isso, é você saber quanto que eu posso investir naquela superintendência, visto que determinada quantidade de pessoas estão se certificando, estão aprimorando seu conhecimento para ajudar a empresa que trabalha, entendeu? Então, não fica só no operacional, ali no dia a dia da tarefa que você está fazendo. Pode ser algo mais holístico, assim, né? Mais sistêmico. Não precisa ser só lá no chão de fábrica, isso é o que eu quero dizer. Não sei se vocês conseguiram entender. Pra mim tá show. Não, deu para entender sim, Rô. Mas a própria pergunta do Felipe também me fez pensar um pouco. Cara, e para implantar, tipo, um gamification, como que a gente gera engajamento com a galera que tem mais tempo de casa, por exemplo? Tipo, o pessoal que tá lá há anos na empresa, fazendo a atividade dele daquela forma, como é que a gente traz ele para esse mundo? Eu acho que esse é um cenário que talvez seja complexo, assim, porque pra gente, ou para uma geração mais nova que foi criada um pouco mais ligada aos games, assim, principalmente digitais, né? Eu vou falar com digitais. É muito fácil, porque já é algo que já está na sua mente muito, muito fixado, assim, tipo, o game. Agora, quando você pega uma galera mais da velha guarda, assim, mais antiga, que não nasceu, não foi criada nessa geração de games, eu acho que é muito difícil. Não que seja difícil, mas eu acho que você tem que ter uma abordagem muito diferente do que você teria com a geração Y, geração X e tal, que são pessoas mais gamificadas naturalmente, assim. Complementando aí, Fê, o que você está falando, assim, quando a gente vai implantar o gamification, a gente precisa saber como é que é o nosso público-alvo, né? Então, eu não posso colocar uma regra e ter determinadas recompensas se não faz sentido para aquele público. Eu não vou ter engajamento. Então, eu preciso conhecer essas pessoas com quem eu estou lidando para saber quais são seja badge, seja folga, seja remuneração financeira. A gente precisa conhecer o público que a gente está lidando para a gente saber qual que é o tipo de gamificação que a gente quer implementar. Sim, você pega, sei lá, uma pessoa que é um pouco mais velha, você fala assim, vou te dar um badge. Ele vai falar assim, o quê? Vou te dar um broche. Vou te dar um badge. Ele mas... fala, porra, tipo, minha parte não pode ser algo mais tátil, assim, menos digital? Depende, né? Gente, mas a gente tem que lembrar que a geração Y tá com 40 anos, tá? Sim, também. Tem E essa. a gente, se a gente for falar de Atari e outros games, vem de muito tempo. Eu acho que é mais com relação a isso mesmo, fazer a leitura do ambiente e entender o que é vantajoso, né? Uma coisa que eu vejo muito nas empresas que é interessante, acho que para todo mundo, é aquele esquema de trocar pontos por produtos. Vocês já viram isso? Que é uma estratégia que acho que todo mundo gosta. Você junta pontos assim. Tipo o baú da felicidade. Saudade do baú da felicidade. Comprei uma malinha lá uma vez.
super inflacionada. Sim. Eu nem lembro, minha mãe que pagava o carnê. Eu acho que cai muito no que o Rodrigo falou. Você tem que conhecer muito o cenário e ver o que serve ou não, né? Exatamente, agradar a gregos e troianos. E aí a gente não fala só entender o cenário para atender tudo aquilo que a gente falou, de nível hierárquico até perfis diferentes, né, de pessoas. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês aí. Queria ver qual que é a percepção de vocês. Quando a gente está falando do público-alvo, imagina que, sei lá, eu tenho uma grande quantidade de pessoas que têm uma necessidade e um público pequeno tem outra. Como é que a gente faria para agradar gregos e troianos? Entenderam a pergunta aí? Sim. Aí foi embaçado, hein? Aí eu É, pergunto para você, Rodrigo, especialista Não em vem não, não gamification. vem não. Tem um meio termo? Tá, Porque tem que ser uma coisa voluntária que também, vocês né? O falem, depois gamification eu não falo a pode minha ser opinião. obrigado. Eu falo minha opinião depois. Cara, pensando como produteiro, depende da representatividade. Se a representatividade do público que está querendo A é muito maior, falando como produteiro e pensando nos resultados, eu iria para o público A. E o público B a gente tenta dar alguma adaptação, mas eu escolheria o que vai ter mais impacto na empresa. Não necessariamente no volume. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: imagina que 20% do seu público quer uma coisa e 80% quer outra. Só que 20% do seu público é o público que vai te trazer resultado para aquilo que você está querendo colocar. E os outros 80% não. A pergunta é: a gente vai pela quantidade ou a gente vai pela qualidade do público? eu acho que o que o Rodrigo está querendo dizer é mais um cenário de consumo, onde você está falando com o seu consumidor, e eu vou dar um exemplo mais ou menos. Sei lá, você tem um serviço de assinatura. De assinatura de vinho. Sei lá, você tem o público que é o seu assinante, que 20% da sua base de cliente é o assinante do plano mensal. E eles querem uma bonificação X, um gamification qualquer. E aí você tem 80% do seu público onde são consumidores esporádicos, sei lá, que compram um vinho a cada 3 meses, ou compram 2 garrafas de vinho a cada 3 meses. Para onde você direciona o seu gamification? Para o seu assinante ou para o seu consumidor esporádico? Mesmo que eles representem, sei lá, 80% do seu faturamento. E aí, povo? É um cenário complexo, né? Ué, vamos brincar, ué. Difícil, né? Você tem que ser um bom analista de dados e usar de muita estratégia. Como dizia Pareto, foca nos 20%, né? 80-20. Foca nos 80, né? Depende. Pode ser Exato, focar não, nos 80. depende, exato. Bem Eu difícil, acho que gente. isso tem que vir acompanhado com métricas muito, muito boas, assim, muita métrica de negócio e de produto muito boa, assim, para você tomar esse tipo de decisão. Porque pensa só, se você vai tomar uma decisão em detrimento de um público menor, né, assim, para agradar um público menor, você pode estar abrindo mão de um público maior e aí você pode até gerar uma revolta, né, em um serviço que você está prestando, num produto que você está desenvolvendo ou até mesmo na empresa, né? E então tem que tomar bastante cuidado, assim, não dá para ter uma cartilha e você falar, eu vou no 80 ou eu vou no 20. Eu preciso analisar o cenário que eu estou inserido. Sim, talvez até crie 2 ambientes também, um ambiente para o seu cliente 20 e um ambiente para o seu cliente 80. Não misturar as coisas, é verdade. Sim, Muito cada bom. um no seu quadrado. E aí vai agradar gregos e troianos. Sim. E alguém tem mais alguma pergunta aí que gostaria de fazer? O papo tá legal. Para mim tá tranquilo, acho que a gente teve um bate-papo bem legal. Também acho que fluiu hoje. É, Fluiu! Bom, então, gente, diante de todas essas opiniões aí, o que vocês enxergam como vantagem, né, para a gente aplicar o gamification nas empresas? Ou não só nas empresas, né, mas também num novo produto, num novo serviço que a gente quer prestar para a sociedade. O que vocês veem aí como vantagem? Não, eu acho que o gamification ele vai gerar engajamento sempre. Ele vai
sempre desde que você tenha um ambiente não predatório. O engajamento, o senso de pertencimento, de eu tô fazendo parte, de ajudar a construir uma comunidade, sei lá, onde o prêmio é coletivo, então eu tô fazendo parte disso e eu acho que é isso, na minha visão. E aí, gente? Eu Érica, acho que, Vitor, fala aí, Vitor. cara, eu acho que ele torna algumas tarefas bem chatas, assim, menos sofríveis. Todo mundo tem que participar para um treinamento aí de compliance, uns treinamentinhos aí meio chato. Quando a gente tem um gamification, acho que pode tirar benefício disso. E quando é um sistema um pouco mais parrudo, e o exemplo que a gente falou sobre associar PDI, eu acho que ele traz uma outra ferramenta de clareza, né, dos próximos passos para a carreira das pessoas. Isso é bem legal. Pode ser mais esse sentido de carreira, de PDI, mas também quando aplicado para as metas, né, as metas daquele semestre ou daquele ano, é uma ferramenta também de comunicar para onde está todo mundo caminhando. Isso é bem legal. Vou trazer aqui, antes da Érica e do Paulo falarem, eu vou trazer alguns números para quantificar o que significa o gamification nas empresas, tá? Então aqui, segundo uma pesquisa da Talent LMS, 83% das pessoas que fazem treinamentos gamificados se sentem mais motivadas. Quando a gente está falando do recrutamento, no recrutamento torna a empresa mais desejável para 79% dos entrevistados. Então, assim, eu estou aplicando gamification durante o recrutamento, isso aí vai fazer com que a empresa, para 79% dos entrevistados, seja mais atraente. Para 89%, gamification significa, ele proporciona sentimento de pertencimento e propósito, né? 61% das pessoas que fazem treinamentos que não são gamificados, elas se sentem entediadas, né? Então, é isso que o Vitor acabou de falar, né? Você tem que fazer um treinamento que é obrigatório, que não é gamificado e, cara, às vezes o negócio fica muito maçante e quando é gamificado, não, muda o seu ânimo, né, para fazer aquilo. E por fim aqui, 89% afirmam que o gamification os tornam mais produtivos no trabalho, né? Então, com base nesses dados aí que eu trouxe para vocês, queria ouvir um pouco aí da Érica, do Felipe também, do Paulinho. Cara, eu ia... Pode falar, Paulinho, desculpa. Beleza. Eu ia mesmo nessa mesma linha aí que você e o Vitor tinham falado, cara. É a mesma analogia do... Você vai lá, você sobe o toboágua, cara, aquele maior toboágua do mundo, e você chega lá no topo, cara, você tem que descer. Você pode descer pelas escadas que você veio, que vai ser insuportável, ou você pode descer da forma divertida. Cara, você pode usar a forma divertida, eu acho que é a melhor opção. Boa, eu já passei por essa situação, descendo do toboágua na escada também. E eu acho que também ele pode te trazer, além do engajamento, além de tudo que a gente trouxe, ele pode te trazer, sei lá, uma visão diferente para o seu negócio, que talvez você não esteja enxergando. Quando você cria o gamification, talvez você veja, tipo, a sua equipe não tão motivada, a sua equipe não está estudando tanto. Então, quando você cria, talvez ele te traga essa visão também. Você fala, pô, meu, tipo, criei lá o gamification, mas a galera não tá curtindo, ou talvez minha produtividade não aumentou, ou a galera não tá acompanhando a trilha de conhecimento, não tá estudando tanto. Então ela te traz números também para você melhorar a sua equipe como um todo, não só a sua equipe, como os seus consumidores, quando você gamifica o seu consumo também. Boa. Fala aí, Érica, você queria falar? Agora eu só posso concordar com todos os meninos. Eu ia já concordar com o Paulinho, agora tenho que concordar com o Fê também. Acho que nas nossas discussões. Quem fica por último tem a oportunidade de elogiar todo mundo e falar isso aí, pessoal. Não, meu, mas o que a gente estava falando um pouco antes também, de começar a gravação do podcast. O gamification, ele não torna mais fácil, ele torna mais prazeroso de fazer. É uma oportunidade da gente trazer uma visão mais lúdica, mas ele não deixa de ser uma ferramenta estratégica e cultural, porque através das regras, metas que a gente define e tudo mais, a gente está moldando um comportamento e ajudando a nós mesmos, as pessoas que a gente quer influenciar, a atingir um objetivo.
né? Em tudo que a gente faz na vida, quem é que nunca ouviu aqui que vamos comer o boi por partes? Ou vamos comer o alface por partes, né? Ou o que a gente for comer por partes aí. Falar o boi. Não sei se tem vegetarianos ouvindo, gente. Gostaria. Então, a sensação de completude, quando a gente olha para o todo em pequenas partes, traz um pouco da sensação lúdica, entende as regras por trás, se sente parte de alguma coisa sendo feita, é muito boa. Então, acho que falando pessoal, socialmente, profissionalmente falando, o gamification é uma ferramenta muito poderosa e prazerosa. Boa. Gente, primeiramente aqui, ou ultimamente, né? Eu queria agradecer todos vocês aí hoje. Eu acho que foi um papo bem bacana. Fluiu bastante aí a gente ter essa conversa sobre gamification. Obrigado aí, Érica, Paulo, Vitor, Felipe. Com certeza aí tá fazendo a diferença fazer isso junto com vocês. E esse foi o nosso episódio número 4 aí do nosso Prosatec. Queria agradecer a atenção de vocês. E em breve a gente estará de volta. Segue aí a gente e deixa o like. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até.